Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Ele que nunca arrumou confusão em treino, nem pelada, de jeito nenhum, né, cara? Boa tarde, tranquilo? Fala, Zequinha, boa tarde. Tranquilo, e você, tá bem, cara? Bem, graças a Deus. Então tá bom, isso que Esse negócio de importa. briga em treino não existe, né, cara? Por quê? Tá falando do Valverde e o Tchouaméni? Obrigado. Neymar e o Robin Júnior. Rapaz, o Tchouaméni... Rapaz, o negócio tá brabo, hein, cara? O povo tá Sim. esquentado. Parece que o Tchouaméni mandou o Valverde pro hospital, né, cara? Pois é, foi pro hospital, cara. O negócio hoje tá esquisito No lá no Real Real Madrid Madrid. também tá Temporada tenso. ruim. Pensando que é só aqui Negócio no tá Brasil. feio, É. Agora, o seguinte, o Botafogo tá bonito, né? Tá, Venceu mais lindo. uma. Tá classificado pra quê, será? Ainda não se É. sabe, né? Se é direto pro mata-mata, Isso. pras oitavas, ou direto pro... Ou se vai pros playoffs. O Botafogo, Ainda não garantiu o primeiro lugar, sim, mas... já garantiu a classificação. Não tem como mais cair da segunda posição. Pode ficar até segundo. No máximo que fica é segundo, mínimo, né? O Botafogo venceu ontem o Racing por 2-1, né? Teve a ajuda do Racing. O Racing fez um gol contra foi. no primeiro tempo aí. Depois empatou o jogo e o Danilo, mais uma vez, selou a vitória do Botafogo aí sobre o Racing, né? É o Dessa cara. vez no tapetinho, no Newton Santos. O jogo não foi tão brilhante tecnicamente, né? Mas o Botafogo foi eficiente, fez o que tinha que fazer, fez gols. Ou fez gol, né? O outro foi feito para ele, né? Mas faz parte. Não, o futebol é assim, importante que teve bola na rede, né? Exatamente, Zeca. Como a gente falou, o Botafogo chegou a 10 pontos e agora só vai decidir nos próximos jogos se fica em primeiro ou em segundo no grupo, né? O Racing ainda pode brigar, tem chance de classificar ainda, mas vai precisar... Correr jogar muito bola. atrás. Exatamente. Pois é. Ontem, Zeca, o Botafogo voltou a usar o Barbosa, né? Ele foi pro jogo. Ele que tá em negociação com o Palmeiras, a gente já falou milhares de vezes isso aqui. Entre Botafogo e Palmeiras tá tudo certo. Entre Palmeiras e Barbosa que ainda não tá, né? Então, até por isso ele deu uma entrevista ontem e não cravou a despedida dele, que quando vai ser, se vai ter, ele não cravou ainda a saída do Botafogo, né? Porque por enquanto é só conversa, sim, né? Sim, Enquanto o papel não tudo estiver certo. assinado... Não, e tá tudo certo entre os clubes, Sim. não tem nada certo entre Barbosa e Palmeiras, E ainda estão negociando. E ele deu a entender, né, não sei se foi essa semana passada, que ele, não sei, tá né, participando disso contrariado, Ele parece, não queria sair, né? A verdade é essa. Ele queria renovar, tanto é que teve perto de renovar com o Botafogo, só que o Botafogo achou os valores que ele pediu alto, né? E ele, pelo jeito, não quis baixar. Então, assim, a única saída é ir embora. Não tem jeito, mas, enfim, ontem a torcida gritou o nome dele, pediu pra ele ficar, né? Vamos ver se de alguma forma isso comove o Barbosa. O Botafogo tá precisando de grana, essa é a verdade. Não deve sair só o Barbosa, deve sair o Montoro, deve sair o Danilo. A gente sabe que depois da Copa do Mundo vai ser complicado. Geralmente os times voltam melhores pós-Copa do Mundo, pós janela de transferência de meio do ano. O Botafogo me parece que vai voltar pior. Porque uma coisa é você vender o Barbosa e trazer um cara à altura, mas o Botafogo, pelo jeito, não vai ter grana pra isso, né? Então, assim, como é que você vai se reforçar, né, sem grana? Não dá. A não ser que o Botafogo tenha algum acordo, de repente, lá com o Marinax do Nottingham Forest, e vai trazer o Jair, por exemplo, que era do Botafogo, pra suprir a saída do Barbosa. É um bom jogador. O David Ricardo, que foi embora tem pouco tempo, que também é um bom jogador. Talvez não estejam à altura, são diferentes do Barbosa também, perfil de jogador, mas são bons jogadores que já jogaram no Botafogo, conhecem o Botafogo. Mas assim, você perder um Danilo, você não repõe. Não, é complicado. Principalmente assim, com a cor de graça, não. Só se você tiver um scout muito bom que ache um jogador e ele dê certo, né, Zeca? Porque isso. Dificilmente. O que é ruim é isso, você pegar uma boa grana e não investir de volta em jogadores. Diga. Sim. A Jansen tá com delay, tá falando do Valverde. Ele falou que o Valverde virou Valruxo de tanto hematoma. Ô Zeca, mas é isso. O Botafogo, o panorama pro Botafogo do meio do ano pra frente, né? Da janela de meio de ano pra frente, não é animador, não. Complicado. Eu imagino a cabeça do Franklin Carvalho. Imagino. Porque, não gosto nem de imaginar, é complicado. O elenco dele já é limitado, digamos né? que desbalanceado. Você ainda vai perder os principais jogadores, ele vai fazer o quê? Já não tem um grande elenco, aí perde uma galera boa. A promessa deve ser de reforçar, óbvio. Provavelmente o Botafogo vai trazer um outro nome, mas a altura do Danilo, se sair, não tem como trazer. É um cara que chegou muito difícil, e deu muito certo no Botafogo. Agora o Montoro, de repente, você consegue trazer um cara mais ou menos próximo do que ele joga, porque o Montoro também deu muito certo, né, cara?
Não tem como, chegou garoto, né? Ainda garoto, chegou, vestiu a camisa, não sentiu o peso. É muito difícil isso acontecer, cara. Bom, vamos ver. A gente torce aí pra que o Botafogo melhore, né? Sim. O próximo compromisso aí do time é no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, né? Domingão lá na Arena MRV, Zeca. Isso, às 4 da tarde. Isso aí. E ontem o Vasco venceu, teve um gol bizarro, né? Eu não sabia, pra mim comédia era só em filme, não tinha em jogo não, mas no jogo do Vasco teve comédia. Aquilo, e assim, né? teve uma, como é que eu vou dizer, não dá pra falar que é uma premonição, né? Bem premonição a palavra, mas teve uma prévia, né? Teve um lance um pouco antes do gol contra, que eu não tenho certeza se foi o Saldívia que recuou também aquela bola, mas teve um recuo que o Fusato, cara, se enrolou todo lá, não conseguiu chegar na bola, escanteio pro Audax. Aí... Já não era pra recuar pro cara de novo. Aí o Saldívia me recua. Cara, o Fusato se posicionou todo errado, cara, pra pegar aquela longe bola. Do gol, não tinha necessidade. E a bola, assim, tudo bem que o Marcelo Salles, ele passou pano, né? Falou que no gramado sintético é complicado e tal, né? Molhado, é diferente. Os jogadores não... Falou até que tava frio. O que tem a ver o campo frio? Aí, assim, beleza. Os jogadores não estão acostumados. Jogadores não estão acostumados com sintético e tal. Pô, não é possível que no brasileiro não tem quantos? 4, 5? Pra mais, acho que são 6 campos agora, né? Mas aí ele falou também que tava muito frio e tava, né, molhado ali o gramado. Sim, sim, tinha que falar alguma coisa também, porque foi muito bizarro. Sim. Tudo bem, a gente entende que não tá muito acostumado a jogar, mas, poxa, pô, não tá acostumado o quê, Zeca? Pô, Atlético Paranaense, Chapecoense, Botafogo. Mas é uma galera reserva, Palmeiras, assim, né? Que não tá jogando direto também. Tem mais. Não, tem. Da Chapecoense também não é? Se não me engano. Já falei. Já falou, né? Eu lembrei de 4 aqui, rápido. Tem mais. Tem Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranense. Atlético Mineiro também já são 5, então. E fechou. Chapecoense. Então é isso. São 5 ou 6, acho que tem mais um. Mas jogadores reservas, coisas e tal, mas assim, nada justifica também. Eu também acho. Eu acho assim. Mas o cara falou que tinha que falar. No cenário do futebol brasileiro hoje, é inadmissível que os clubes não tenham um campo sintético no seu CT pra fazer treinamento e preparação pros jogos em gramado sintético, irmão. Eu acho que ele quis dizer, se não é só o gramado sintético, mas do jeito que tava. Mano, o que ele quis foi passar pano, essa é a verdade. Não tem explicação pra aquilo ali, mano. O cara errou, Ele errou. Ele tinha que ter falado o seguinte, errou, acontece no futebol, todo mundo erra, pô. Vê o Neto aí que vive errando o Neto. Neto não vive errando, por que o Fusato não pode? Ué, ponto, é isso, errou, aconteceu. Agora vai botar a culpa no gramado pra amenizar pro garoto. Mas ainda bem que o Vasco venceu, né? Ainda bem. Exatamente, o Vasco teve um pênalti a favor, né? O Spinelli converteu, deu uma pancada no meio do gol, meu irmão. Fez o gol. O jogador que cometeu o pênalti foi expulso no lance, porque ele não disputou a jogada, né? Ele só foi no Spinelli, puxou, não disputou bola. Então aí coube a expulsão, ele foi expulso. E com isso o Vasco cresceu no jogo e com um brilhantismo de um improvável, né? O Matheus França fez o gol aí da vitória do Vasco. Foi até a melhor partida dele pelo Vasco, foi bem na partida, né? Guardadas as possibilidades, digamos assim. Mas ele foi bem na partida e deu a vitória ao Vasco, uma vitória importante. O Vasco chegou a 7 pontos, os mesmos 7 do Olímpia. O Vasco, por critérios de desempate, é líder do grupo e... assim como o Botafogo... Não, melhor, como o Botafogo não, porque o Botafogo já está classificado. O Vasco só depende dele para se classificar, né? O Marcelo Salles, que foi quem passou o pano aí pro Fusato e pro Saldívia, ele exaltou aí a postura da equipe, né? Falou que... mesmo depois do baque inicial, a equipe soube sofrer, de certa forma e tal, porque o Audax se adaptou ao campo, se adaptou ao campo. O Audax teve chances ainda no primeiro tempo. O Fusato fez boas defesas. Ele falhou, mas ele fez boas defesas. Assim. Faz parte fazer o quê? Quem também comemorou a vitória é ele. Do alto do seu sofá, Renato Gaúcho aí. Renato Gaúcho aí elogiou a postura do time no segundo tempo e dos jovens jogadores, né? Dos garotos da base que compor um elenco aí, né? E ele também aproveitou para convocar a torcida aí, que no final de semana, domingão, tem Vasco e Atlético Paranaense em São Januário, às 8h30 da noite, jogo duríssimo. O Atlético Paranaense é terceiro, quarto ou quinto? Quarto, né? Quarto, quinto, acho que é o Bahia. Não lembro exatamente. Agora me deu branco. Conferir tô ficando velho, velho. Tô ficando velho. Vou ver nada, aqui cara. Nem parece que tu tem 75 já. O Atlético Paranaense é quarto. Bahia então tá bom, então tá bom. Você é muito lento. É isso. Amarelo. Viu, cara? Tá bem. Próximo desafio então do Vasco. E vai ser em São Januário. O Renatão convocou todo mundo. Sim. Agora, o Fluminense ontem, cara,
Empatou, aquela história, né? Não mudou nada. O Males o menor, fazer o que se tivesse vencido Não, deu seria sorte. muito melhor. O Fluminense, tinha que ter vencido. O Fluminense brincou com a sorte. E tem que agradecer muito a John Kennedy, né? Não, tem que agradecer muito ao Laguária lá que empatou com o Bolívar, meu também, amigo. Que né? se o Bolívar vence, acabou. É verdade. A verdade é mas essa. Mas também o John Kennedy, agradecer não, também, exatamente, né? o grupo, brincadeira, mas o grupo não mudou em termos nada, todo mundo somou um ponto, né? Então manteve-se o mesmo cenário de antes. O Fluminense acabou empatando nos acréscimos com o Rivadavia ontem. O jogo foi lá na Argentina. Pelo jogo aqui no Brasil, dava pra saber que o jogo não seria fácil. Né? Exatamente. Então, assim, o John Kennedy veio do banco. Depois de poucos minutos em campo, marcou o gol do empate. Né? Conta com a sorte, porque a bola entrou desviada, né? Ela não entrou direto no chute dele. Provou que tem estrela. O garoto tem estrela, ele sabe se posicionar, sim, né? Sim. Cara, ele costuma dar gás. Até o Zubeldia falou sobre isso, né? Ele falou que o John Kennedy entra muito bem, costuma entrar muito bem nas partidas. Ele costuma revolucionar o ataque quando o jogo tá difícil, né? Ele busca jogo, ele procura, não se esconde, né, Zeca? Essa é a verdade. Exatamente. E, assim, ontem foi muito importante o gol dele. Talvez ajude até o Fluminense a virar uma chave, né? Porque na Libertadores o Fluminense tem 4 jogos e 2 pontos. Sabe o que mais que o Fluminense tem 2 na Libertadores? Gols. 2 gols. Sabe de quanto que o Fluminense tem ganhado do Bolívar? Quer dizer, precisa fazer mais do que fez em toda a competição até agora, né? Exatamente. O Fluminense... Mais dá, né? O Fluminense vai ter 2 jogos no Maracanã agora, os 2 próximos jogos, são os 2 últimos da fase de grupos. Enfrenta o Bolívar e depois o Laguaira. E... precisa vencer o Bolívar por 3 gols de diferença. Não garante a classificação vencer o Bolívar por 3 gols de diferença e Laguaira. Ainda tem isso. Porque o Bolívar também tem outro jogo contra o Independiente, o Rivadavia, né? E o Bolívar pode ganhar também e fazer saldo. Então, como o Fluminense também tem o Laguaira, e vencendo o Bolívar por 2 e ganhando de goleada, o Laguaira pode passar em saldo o Bolívar, né? Então, meu amigo... Isso aí, pode chegar a 5, 8 pontos ainda, né? Você se esmou com o jeito que eu falo Laguaira. É porque eu inverto às vezes. É Laguaira, eu falo Laguária. Ele te ama, cara. Muito amor envolvido. Então é isso, o Fluminense vai chegar a 8 pontos. Tá então, brabo ele. Tem que vencer. Tá bravo? Por quê, porque ele falou que o juiz roubou o Bayern dele lá. Ei, rapaz. Tá triste lá com o juiz. Que coisa, hein? Fica não, tá Tite. Fica Tite, não. Ontem não foi noite de Bayern, não. Lá era noite, eu acho. Bom, a gente tá falando de futebol brasileiro, vamos falar, né? O Fluminense que volta a campo aí sabadão. Sim, contra o Vitória. O jogo vai ser no Maracanã, às 6 da tarde. Nessa partida de ontem, o Fábio bateu um recorde, mais um, né, na carreira. Mais um. Ele se tornou aí o jogador com mais partidas disputadas da história da Libertadores, são 114 jogos. É um cara que, de fato, cada vez mais marca seu nome na história do futebol, não só nacional, né, internacional também. É um cara que acho que só não ganhou o Mundial, né, de clubes. E nem foi a Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo não, porque ele não se credenciou. Acho que é mais pelos treinadores que passaram lá, ou sei lá o quê, porque se credenciou muito, né? Isso aconteceu muito, dele, né? De vários jogadores que não foram chamados. Injustiçados e tal, né? Mas assim, tiveram jogadores que são injustiçados, igual o Alex Cabeção, é um que foi injustiçado, a gente considera injustiçado, mas ele fez muito, frequentou muito a seleção. Ele teve um problema com o Filipão, por isso ele não foi na Copa 2002, certo? Mas ele foi muito convocado. Agora o Fábio nem isso. Não, o Fábio, e sempre agarrando. Tudo bem, a seleção tem história de muitos bons goleiros, mas o Fábio sempre teve uma carreira regular pra caramba, foi muito bem onde passou. Talvez, quem não sabe, ele jogou no Vasco no início de carreira, né? Logo, se não me engano, ele veio da Portuguesa pro Vasco. Batia falta, inclusive, né? Se não me engano, ele tem um gol no Vasco de falta e tudo. Cara, ele jogava muita bola. Ele sempre foi bem, no Vasco foi bem, no Cruzeiro, então, marcou uma era lá no Cruzeiro, foi injustiçado, saiu de lá faz parte, da pior forma possível e tá no Fluminense fazendo o que fez. Fizeram tudo errado lá. Exatamente. Perdeu o cara assim, mas tava precisando de dinheiro, coisa e tal, só que assim, não é desse jeito, né? Cara, o Fluminense, quem que tá precisando de dinheiro? Na época, o Cruzeiro acabou vendendo coisa e tal, teve a SAF. O Cruzeiro acho que não vendeu, não, o Cruzeiro só não renovou. Aí, então, mas só que tipo assim, foi uma contradição tremenda. Não renova com o Fábio porque ele é velho. Aí traz o Cássio. Pois e aí? né?
Então, Né? assim... O pessoal criticou bastante o Ronaldo. Beleza, é um outro... Exatamente, é um outro goleiro gigante. Eu acredito que o Fábio tenha tido algum problema com algum diretor, talvez até com o Ronaldo mesmo na época. Mas é isso, importante fazer uma marca histórica. Ontem, mais uma vez, mais o cara que mais jogou pela Libertadores. O cara que mais jogou, provavelmente deve ser um dos que mais jogou no Brasileiro também, se não for o que mais jogou. É porque a gente já deve ter falado isso aí, eu que não me lembro. Eu não me lembro os outros marcas que ele tem na carreira que a gente falou aí. Vai bater muito mais, né? Bom, sim, ainda vai jogar mais, né, na Libertadores. Se o Fluminense classificar, vai saber até quantos jogos dá pra jogar. Dá pra chegar pelo menos a 116. Bom, e hoje tem Flamengo em campo. Sim, hoje tem. Flamengo enfrenta o Independiente de Medellín, né? Hoje às 9h30 da noite. O jogo vai ser lá na Colômbia. E, Zé, o Medellín tá em crise, né, cara? Tá com... Há 3 jogos tá com um treinador interino, né? O Sebastián Botero. No último domingo foi eliminado do Apertura lá do Campeonato Colombiano, né? Do torneio Apertura do Campeonato Colombiano. É um time que tem problema extracampo também, tem diretor pedindo afastamento e tudo mais. Sócio, sei lá. O negócio tá bom, hein? Sim, o negócio lá tá complicado. O Medellín chega num momento muito conturbado contra o Flamengo. É um jogo fora de casa, na Libertadores nunca é fácil, né? Não. O Flamengo também tem problemas, né? Mas o Flamengo ainda assim chega com 9 jogos de invencibilidade. Tudo bem, não venceu os 2 últimos. Empatou com o Estudiantes, empatou com o Vasco, né? As 2 últimas partidas, mas é um time que tá 9 jogos invicto. É um time que, depois da chegada do Jardim, acho que perdeu uma partida só. Eu ia falar isso. Acho que é só contra o Bragantino mesmo. Sim, né? sim. Que eu me lembre, mas não teve mais nenhuma derrota. Sim, também não tô me lembrando de nenhuma outra derrota, não. E, assim, é uma equipe muito sólida. Tem desfalques, tem problemas, principalmente no meio-campo ali, na armação da partida, do jogo, né? O Arrascaeta e o Paquetá seguem fora, óbvio. O Arrascaeta só depois da Copa. O Paquetá tá sendo preparado pra voltar logo, até porque ele quer ir pra Copa, né? Precisa jogar. Mas ainda não tá apto, né? Mas, em contrapartida, tem um retorno do Carrascal, que já poderia jogar mesmo que tivesse suspenso no Brasileiro. Poderia jogar Libertadores normalmente. Mas ele cumpriu o último jogo de suspensão contra o Vasco, tá liberado também pro Brasileiro. Então pode ser que pro final de semana também seja ele o armador do time. Ainda não sabe se vai ser ele. Tem muitas opções, né? Na verdade, o Flamengo. Era pra ser ele, assim, né? Porque a intenção é isso. Ele veio pra ser o sombra do Arrascaeta, né? Pra substituir. Sim. Mas assim... Eu não sou. Eu gosto dele, mas não sou fã dele, assim, não. Eu acho que ele é meio peladeiro. Chamava ele Neymar da Colômbia, coisa e tal, né? Falta um pouco, né, pra chegar nessa alcunha aí. Mas, Zeca, vamos lá. Diga. Pulgar também segue fora, segue se recuperando. O departamento médico do Flamengo só vai liberar Pulgar e Paquetá depois que estiverem 100%. O Pulgar já começou meio que engatinhar a voltar pra treinar com o grupo. O Paquetá ainda não. Então, assim, ele ficou fora da viagem, né? Então, muito provavelmente vai ficar fora do jogo de final de semana também. O Everton Araújo, se for o titular, porque não dá pra saber, vai emendar uma sequência de 10 jogos como titular. Ele já fez 9, esse seria o 10º. Né? A gente pode ver uma reedição de uma dupla que deu muito certo com o Felipe Luiz, Saul e Jorginho. É verdade. Lembrando que o Careca tem usado a Libertadores pra poder... Quase que eu cantei a música do Turma do Pagode aqui. Pra poder rodar o elenco, né, na Libertadores. Tem feito isso, principalmente a defesa. Tem usado esses jogos de Libertadores pra rodar. E pode ser que dê chance aí pro Danilo, né? O Royal, o Luiz Araújo já jogou na última partida. O Plata, como saiu sentindo, pode ser que seja preservado. A gente tem uma provável... Você é foca. A gente tem uma provável escalação aqui, que a gente falou aí do Fluminense ontem. O Acosta ia ser banco, né? O Acosta foi titular, né? Mas a gente tem uma provável escalação aqui, que é o que tem vazado na imprensa. Vamos seguir, né? Que às vezes eles acertam, né? Então conta aí pra gente. Mas às vezes acerta. Rossi, Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro ou Bruno Henrique. Muito bem, então vamos aqui para os palpites. Gabriel mandou Independente Medellín 1, Flamengo 2. Ele acredita na vitória do Flamengo fora de casa. Já não falou o placar, mas falou que hoje é saldo de gol pro Mengão. Ele tá acreditando numa goleada, né? Cara, acho que dá 2-0 Flamengo. Dá pro Flamengo ganhar lá, tranquilamente, mesmo com o time reserva. Reserva em termos, né? Mesclado, né? Porque o Flamengo não tem jogado completamente reserva, né? Depois da saída do Felipe Luiz. Mas eu acho que dá pro Flamengo ganhar lá tranquilamente, por 2-0. É um time que tá em crise, o Medellín tá se reencontrando. Tudo bem que a principal peça deles volta, mas ainda assim...
Um time em crise, assim, eu acho que... Sim. O Flamengo precisa ficar esperto, né? Vencer. O Flamengo deu muito espaço pro Vasco, depois parece que entrou num clima de já ganhou, né? E não pode fazer isso na Libertadores, porque a Libertadores costuma cobrar. É um jogo, né? E se... Só acaba quando termina. Exatamente. E se perder, vou te dar um dado aqui importante. Peraí, deixa eu abrir o texto aqui que eu tô no lugar errado. Pronto. Se o Flamengo perder, o grupo do Flamengo tá da seguinte forma: Flamengo 7, Estudiantes 6, Medellín 4 e Cusco 1. O Estudiantes e o Cusco empataram ontem, né? O Independente Medellín chega a 7 pontos, igual o número do Flamengo, e embola o grupo de vez. Né? Então, tudo bem que o Flamengo ainda tem mais 2 partidas e tudo mais, mas não tem necessidade, né? Se ganhar já classifica, vamos ganhar pra classificar. E se tiver que poupar, poupa nas outras rodadas. É isso. Bom, eu acho que o Flamengo hoje ganha por 3-1. Acho que vai tomar um golzinho, eu acho. Sempre, né? Beleza, fazer o quê? Não tava assim, Deixa eu ver se já você mandou aqui alguma coisa, pera aí. Eita. Já sei, manda aí. Fala alguma coisa aqui. 3-0 Flamengo. Tá... então não, tá quase igual a você. Quase, Eu falei 3-1. Felipe, então aquele abraço. Até amanhã. Falou que Libertadores é tão fácil pra nós que a gente poupa até time. Vai nessa, né? Ele tá aí. Valeu, Jansen. Aquele abraço. Fica triste, não. Esse que é um flamenguista doente, né? Pra você ficar mais feliz, o PSG vai ser campeão. Fica tranquilo. Vai fazer o bi. Valeu, Felipe. Abraço. Valeu, irmão. Valeu. Esporte Terê FM.